Senhoras e senhores, muito boa noite. Hoje, 30 de agosto de 2024, nós estamos iniciando aqui o nosso podcast semanal da Abdala News. É isso aí, muito boa noite a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela sintonia. Lembrando que nós estamos ao vivo pelas ondas do rádio, o 104,1 Abdala FM. Estamos também ao vivo pelo YouTube, no site do Abdala News, isso com imagens. Estamos também no Instagram do Abdala News com imagens, no www.abdalafm.com.br e também no Spotify do Abdala News, hein? Multiplataformas aí. E hoje um dia muito especial, um dia muito legal. Nós temos aqui convidados mais que especiais no nosso podcast de hoje. Nós temos o Marcelo Teodoro, ele que é cantor, ele que é compositor, radialista, locutor, apresentador de televisão. Inclusive, o Marcelo Teodoro, ele apresenta os Amigos do Teodoro pela Rede Vida, é isso, né? Pela Rede Vida. E teremos também, logo após o Marcelo Teodoro, a dupla sertaneja, também Alan e Aladim, né? Estarão aqui com a gente fazendo aquele bate-papo legal. Mas eu vou começar o nosso bate-papo agora com o Marcelo Teodoro. Alô, Marcelão, como é que você está? Tudo bem? Muito boa noite. Boa noite, Samir. Prazer estar falando com vocês aí da Abdala, essa rádio que a gente tem um carinho muito especial, essa região maravilhosa aí do Paraná, Iporã e toda a grande região. A gente tem uma parceria de longa data e quando o Thiago me chamou aqui no WhatsApp falando que haveria essa possibilidade da gente estar com vocês no podcast, a gente ficou muito contente de poder estar conversando com vocês um pouquinho da nossa vida, do que nós estamos fazendo, enfim, e bater aquele papo de amigo que faz tempo que a gente não se via, não é verdade, Samir? É verdade, viu, Marcelo? Mas tá tudo bem? Você está em Londrina, está em São Paulo? Onde é que você está agora, Marcelo? Hoje nós estamos em Londrina. Sim. Essa semana é uma semana bem corrida pra gente, porque a gente também vai estrear aqui no SBT de Londrina, e a gente teve que fazer várias gravações, participar de programas ao vivo aqui, para anunciar a estreia do programa Amigos do Teodoro Sampaio no SBT, e também gravações de programa de rádio. A gente está com um show aqui em Londrina para dia 12 de outubro, que é promoção nossa, do Marcelo Teodoro, então tá bem corridão, graças a Deus, e a gente lutando por aqui. Ainda bem que as coisas estão corridas assim, né, Marcelo? Isso é um bom sinal. A gente sempre tem algumas coisas para fazer, né, Samir? Sim. Graças a Deus a gente aprendeu a ser multifunções, então eu cuido administro a carreira do meu pai, questão de produção musical, tanto da minha carreira quanto da carreira do Teodoro Sampaio. A gente também cuida do escritório de São Paulo, que cuida de toda a negociação de contratos, de shows, de agenda. Então a gente, graças a Deus, a gente tem uma rotina bem corrida, né? Porque a gente tem que correr, que o tempo urge, que nem diz o ditado, né? É verdade. Mas, Marcelo, vamos falar um pouquinho da sua carreira, do início da sua carreira. Gostaria que você dissesse pra gente, é claro que, obviamente, você teve uma influência bastante grande com relação à carreira do seu pai, claro, né? A gente entende que, de fato, deve ter tido uma influência bastante direta do Teodoro para a implementação da sua carreira. Fala um pouquinho aí do início da carreira do Marcelo Teodoro. Então, também, na verdade, assim, eu comecei em rádio, tá? Sim. Comecei com 13 anos trabalhando em rádio. Comecei bem cedo, 13 anos de idade, eu apresentava 2 programas de rádio que era do meu pai, um chamava Sertão na Cidade e o outro chamava Sua Carta Vale Música. Sim. E sempre acompanhando meu pai, né? Desde a época do Zé Tapera, meu pai, antes de cantar com o Sampaio, tinha uma dupla chamada Zé Tapera e Teodoro, a gente acompanhava a dupla nos shows em circo, então a gente sempre... E a gente via aquela coisa bacana, né? Do pai tá cantando, o público cantando junto, batendo palma, enfim. E todo aquele clima, né? Aquele envolvimento que a gente teve dentro do show da época, isso foi passando, né, o tempo, mas a gente sempre com aquilo na cabeça, sempre imaginando um dia também poder estar ali fazendo o nosso show, cantando para o público, né?
Só que isso teve um atraso, a gente acabou adiando isso, a carreira musical um tempo, porque eu quis me dedicar muito para os estudos. Então eu fui para fazer faculdade, eu fiz 2 faculdades, eu fiz pós-graduação. Mas, paralelamente a isso, eu sempre estive trabalhando com comunicação e com a música sertaneja. Eu nunca abandonei isso. Né? Então, embora a vida acadêmica me consumia muito tempo, mas eu continuei trabalhando em rádio, continuei trabalhando com música, continuei apreciando a música sertaneja, estudando a música sertaneja. E quando eu me formei, eu montei empresas, enfim, tenho o meu trabalho secular fora da música. E em 2011, quando o Teodoro e Sampaio completaram 30 anos de carreira, o meu irmão, o Rodrigo Teodoro, produziu o DVD deles lá no Teatro Bradesco, e eu tive o prazer e a honra, né, de cantar uma música que era em homenagem ao meu pai, que era Estrada do Meu Destino. E a partir dali, a gente começou com a carreira musical, gravando CDs, enfim. Oficialmente, né, a gente começou a partir de 2011. E de lá para cá, a gente vem fazendo um trabalho muito grande. Depois do disco da Gordinha, que foi um grande sucesso, eu fiquei conhecido como cantor das Gordinhas. Depois do cantor das Gordinhas, nós fomos lá pro Vou Não Vou. Depois nós gravamos um CD que eu tenho um carinho muito especial por esse CD, onde a gente gravou a Judieira, Ponto G, Ela Fecha os Olhinhos e Me Mostra o Paraíso, uma música que eu gravei com o Amado Batista, que eu tive a honra de gravar com a participação especial do Amado Batista, que Não Dá Pra Disfarçar, que é o recorde nosso, né, de visualizações no YouTube. E depois a gente veio gravando, né, o Aqui no Boteco, e depois todos os sucessos que a gente gravou aí já na fase do single, né, gravando música por música, né. Sim. Então isso foi muito bom para mim, né, e é um aprendizado muito grande, todo dia a gente está aprendendo com a música, né. Me diga uma coisa, eu sei que você é um excelente radialista, também um excelente apresentador de televisão, que a gente percebe isso. Você apresenta lá aquele programa Amigos do Teodoro Sampaio, parece que estão lançando agora também pelo SBT, não é isso? Isso. Quando é que você sentiu que você deveria também entrar como cantor, né? Porque radialista você já é há muito tempo. Quando é que deu aquele start para você, assim, falou, não, eu vou cantar também? Então, foi assim, no programa Amigos do Teodoro Sampaio, a gente sempre cantava alguma coisinha com o pai, em festa e tal. Mas nunca pensamos assim em fazer nada profissionalmente de gravar. Sim. Quando surgiu antes até do DVD dos 30 anos, eu fiz uma homenagem para o meu pai, no Amigos do Teodoro Sampaio, cantando uma música para ele, que eu compus junto com um amigo nosso, o Marco Paulo, grande compositor. E eu fiz uma homenagem para o meu pai. E meu pai gostou muito daquilo. Meu pai me incentivou muito para que eu entrasse na carreira musical, sabe? Na verdade, acho que o sonho do meu pai sempre foi eu cantar com o meu irmão, né? Mas o meu irmão, ele é produtor musical, ele é instrumentista. Então ele não é de cantar. E aí eu acabei em 2011, quando surgiu essa oportunidade, que aí sim aflorou a vontade de realmente estar gravando e começar a cantar e fazer shows, enfim, na carreira musical mesmo. Então, foi a partir ali do DVD. E eu não estou na reunião. Qual foi o primeiro sucesso teu que você percebe que fez a diferença? Conta para mim. Interrompido. O primeiro mesmo foi a música da Gordinha, né? A Gordinha. Quando a gente lançou a música da Gordinha, que foi um grande sucesso, uma música dançante, uma música alegre, e a gente fez uma homenagem para as fofinhas, e isso realmente alavancou a nossa carreira. Depois a gente teve realmente outros sucessos que vieram logo depois, mas o grande primeiro sucesso nosso até hoje é a música da Gordinha. Dá para fazer uma palhinha para nós aí na capela? Tô doente de amor e a razão da doença minha é uma gordinha, tô doente de amor e a razão da doença minha é uma gordinha
é uma gordinha. Muito bem, muito bom, muito bom, muito bom. Bom, essa aí foi a primeira. Me parece que você está com um sucesso bastante grande agora. É o que? Vixe, falei? É essa ou não? Não, agora nós lançamos uma música recentemente. Sim. Que nós gravamos com o Gino e Geno, Surpresa da Vida. A Surpresa da Vida. Isso, nós gravamos agora com o Gino e Geno. Engraçado que essa música é uma música bem antiga, uma música do nosso saudoso José Mendes, lá do Rio Grande do Sul. José Mendes que tem o Para Pedro e tantos outros sucessos que na época, né, em 1974, se eu não me engano, foi quando ele faleceu. Ele estava no auge da carreira e ele que compôs essa música do Surpresa da Vida. O meu pai acabou até regravando, porque ele gravou primeiro, meu pai regravou essa música na década de 70, 60, mais ou menos finalzinho da década de 60, 70. E aí um dia, quando o Gino e Geno vieram aqui em Londrina para gravar a participação no DVD da Ana Castela, a gente acabou almoçando junto e ele falou: rapaz, você cantou na sua live lá uma música Surpresa da Vida, eu gosto muito daquela música. E começou a cantar junto comigo dentro do restaurante, né? Sim. Eu falei: mas se eu gravar, você participa comigo? Ele falou: mas é já. E aí já produzimos a música e lançamos a música, e estamos aí com a música Surpresa da Vida. Surpresa da Vida. Faz uma palhinha pra gente aí. Ai, 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 que triste vida, sofro demais por te amar. Ai, 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 minha querida, sofro demais por te adorar. As pedras que são pedras nos caminhos se encontram. Talvez um dia tornarei a te encontrar. Maravilha, parabéns. A letra é bonita, a música é muito bonita. Inclusive, nós já estamos rodando aqui na Abdala FM, né? E essa parceria, essa parceria com o Gino e Geno ficou muito bacana, viu, Marcelo? Rapaz, eu me surpreendi até porque nós fomos gravar o clipe com eles lá em Divinópolis, que é a cidade deles lá. Eles moram em Divinópolis, Minas Gerais, né? Sim, sim. E aí eles colocaram um estilo deles na música, ficou muito bacana, assim, né? Um estilo mais mineiro, um estilo mais goiano, né? Porque a música, a essência, a criação da música é um estilo do sul, um estilo gaúcho, né? Sim, e eles sim. colocaram ali o estilo deles ali, ficou muito bacana, casou muito bem, porque eu cantei mais no estilão do sul e eles cantaram mais no estilão goiano, mineiro lá. Muito bem. Mas, Marcelo, diga pra gente assim, você tem feito muitos shows aí, a gente sabe disso. O que show mais marcou você? Que coisa diferente aconteceu em algum show que você falou: puxa vida, eu não esperava isso aqui? O que você poderia contar pra gente aí? A gente sabe que os artistas aí que viajam bastante, que fazem muitos shows, sempre se deparam aí com situações, às vezes engraçadas, às vezes sérias e às vezes cômicas, não é mesmo? Conta alguma história boa pra gente aí, Marcelo. Então, um show que me marcou muito foi um show que eu fiz em Porto Feliz, no estado de São Paulo. A gente foi contratado, engraçado, sabe, Samir, que é engraçado assim, como a gente tem o programa Amigos do Teodoro Sampaio, a gente tem um vínculo muito grande com o pai, né? Sim. Então, acontece de muitos contratantes contratar o nosso show, o meu show, né? E o show do Teodoro Sampaio. E esse especificamente, o Teodoro Sampaio estava vindo de uma outra cidade e eles até falaram assim: nós vamos chegar meio tarde lá na cidade, então a gente precisa que você segure lá o pessoal, né? Faça o show até a gente chegar, né? Então, quando a gente chegou em Porto Feliz, a gente chegou bem mais cedo, lógico, tal, fomos passar o som, aquela coisa toda, e era uma exposição que era aberta ao público, não tinha cobrança de ingresso, então se esperava assim, um número muito grande de pessoas, né? E como o Marcelo Teodoro, assim, às vezes a pessoa é conhecido, mas o show nosso é uma coisa nova para as pessoas, né? Então a gente procura fazer uma interação, interagir muito grande, interagir bastante com o público. E quando eu subi no palco, né, tava muita gente, eu acho que tinha mais ou menos ali umas 15 mil pessoas, mais ou menos. A gente começou a cantar e interagir com o público e tal. E aí deu tempo do Teodoro Sampaio chegar,
Aí vinha o secretário, o produtor, vinha falar no meu ouvido lá no palco, lá, teu pai já tá aí, quer entrar. Eu falei assim, ele não ia chegar atrasado, agora que ele espera eu terminar meu show, entendeu? Agora ele espera eu terminar meu show, agora, depois que eu terminar, daí ele entra, entendeu? E graças a Deus deu tudo certo, o pessoal gostou bastante do show. Depois o Teodoro Sampaio veio com o show, que o show do Teodoro Sampaio dispensa comentários, né? Sim, só sucesso, só música boa, animado, enfim. E foi um show que foi marcante, assim, pra gente, por esses nuances que teve nos bastidores aí. Muito bem. Marcelo, é sempre muito bom poder falar com você e eu gostaria também que um dia que você passasse por aqui, viesse pessoalmente aqui na Abdala FM, para a gente poder fazer esse bate-papo ao vivo aqui nos estúdios da rádio, né? E quem sabe nós ainda fazemos uma parceria aqui para fazermos alguma coisa na região, não só com você, como também com seu pai, com a dupla Teodoro Sampaio. Agora me diga uma coisa, você viaja muito com o Teodoro Sampaio, muito com seu pai? Não mais, eu no começo de carreira eu viajei bastante, eu viajei acho que uns 7 anos com eles, mais ou menos. Eu fazia uma participação no show do Teodoro Sampaio. E depois a gente começou a ter a nossa agenda, a gente acabou não viajando direto. Mas sempre que aparece alguma oportunidade como essa de Porto Feliz, né, a gente fazer show juntos, né? Ou às vezes também, porque às vezes o pai fica com saudade do filho, o filho fica com saudade do pai. Então, vamos viajar junto essa semana aí. E aí a gente acaba viajando junto e é muito gostoso eu estar com o pai, né? A gente trabalhar com o pai, para mim, é uma grande honra, uma motivação muito grande de eu aprendo com ele todos os dias, porque meu pai, ele é um grande comerciante, na verdade, né? Sim. Além de ele ter conquistado tudo que ele conquistou na música sertaneja, assim, com nome, com um repertório muito bom, ele tem, assim, uma sagacidade muito grande, assim, de comércio, porque a vida, né, ensinou ele a ser assim, e isso é uma coisa dele, natural dele. Então a gente acaba, quando a gente precisa, quando a gente está com vontade, está com saudade, às vezes a gente viaja junto, ou quando a gente tem um show juntos. Por exemplo, agora, recentemente nós fomos contratados a um show privado aqui em Londrina também, e a gente fez o show juntos, né? Sim. Então é muito gostoso cantar com o pai, subir no palco, ou depois do pai, ou antes do pai, para fazer um show e tá trilhando no mesmo caminho que ele. Muito legal. E aquela churrascaria em Londrina, seu pai ainda é dono daquela churrascaria ainda ou não? Rapaz, o pessoal, todo mundo acha que nós somos dono da churrascaria, mas na verdade a gente não é. A gente é muito amigo. A gente é muito amigo do dono. Aí o que aconteceu? Como meu pai conhece muito, muito dono de churrascaria, ele mandou fazer um relógio. Sim. Um relógio com a logomarca da churrascaria, com a nome da churrascaria, e embaixo Teodoro Sampaio. Então aquilo ali, todo mundo achava que a gente era o dono, né? Até amigos meus falaram assim, rapaz, vou lá comer na sua churrascaria. Eu falei, chega lá, fala que você tem 80% de desconto. Fala aqui. Maravilha. Mas é muito bom. Mas me diga uma coisa, Marcelo, quando é que vai ser a estreia desse programa no SBT do Amigos do Teodoro? Começa a partir de domingo, agora, dia 1º de setembro. Sim. É o primeiro programa. A gente estava meio fora aqui da praça de Londrina, né? Não, fora não, porque a Rede Vida pega em todo o Brasil, né? Sim. Mas um canal que tem a identidade da cidade, a gente fazia muito tempo que não estava aqui. A gente teve programa aqui na Record, teve programa na Bandeirantes, tivemos um programa de rede estadual no SBT, e agora a gente está voltando aqui com um programa também regional, Londrina, no SBT. Então, para nós é bastante assim, motivo de grande orgulho para a gente, né? E da gente estar voltando aqui, né? Porque aqui é a nossa terra, a gente tem uma ligação muito grande com Londrina, né? Meu pai começou a carreira dele aqui, eu comecei minha carreira aqui, então a gente tem um carinho muito, muito grande aqui por essa terra aqui. E a gente também tem um amor, um carinho muito especial pelo estado do Paraná, né? Porque o estado do Paraná é o nosso estado, é onde a gente tem as nossas raízes, e a gente gosta muito de trabalhar, principalmente aqui pertinho de casa, né? Pertinho de casa é gostoso trabalhar, né? Não tem dúvida, né?
Não tem dúvida, né? Você vai, faz o que tem que ser feito e já está em casa rapidinho, tranquilo, né? Diferente disso, vai ter que viajar para outros estados aí fica complicado, né? Não, é complicado, mas assim, é por causa mais da distância, por causa mais mas é gostoso, o carinho que a gente recebe do público, sabe? Ano passado, por exemplo, eu fui fazer um show lá em Nova Mutum. Rapaz, o carinho que a gente é recebido fora por todo o Brasil, né? Fui fazer um show em Tocantins também. Enfim, o Brasil inteiro, a gente viaja o Brasil inteiro, a gente é muito bem recebido, graças a Deus. Mas é muito mais gostoso a gente trabalhar na terra da gente, né? Onde a gente tem um carinho muito especial, né? É verdade. O calor humano do público ali, da terrinha, é aconchegante, não é? É muito bom. É verdade, é verdade. Marcelo, muito bem. Muito obrigado aí. Quero agradecer imensamente a sua disposição de fazer esse bate-papo com a gente aqui no nosso podcast, no Abdala News. Quero lhe dizer que os microfones da Rádio Abdala também do Abdala News estarão sempre à inteira disposição tua, dos teus familiares, do teu pai, do Teodoro Sampaio. Nós pode contar com a gente aí como parceiros aí, que sempre fomos, viu, o Marcelo? E gostaria que você falasse alguma coisinha para nós encerrarmos esse nosso bate-papo com relação aos seus shows, com relação às redes sociais aí, né? Você pode divulgar o seu telefone para shows e também alguma coisa que você já tenha programado aí para os próximos dias aí, fique à vontade. Então, lembrando que a gente vai estrear então no SBT Londrina, né, a partir do dia 1º de setembro, domingo próximo, o Amigos do Teodoro Sampaio. A gente tem também o programa de rádio, né, que eu faço, o Baixa Agulha, que a moda é muito boa, a gente distribui para mais de 400 emissoras espalhadas, não só no Brasil, mas também até no exterior, né, comunidade brasileira ouvindo o nosso programa. O nosso telefone para shows é o 11... o WhatsApp 11 98251 8855 98251 8855 e também as nossas redes sociais, né? As redes sociais hoje é muito forte. @Marcelo com 2 L's Teodoro, @Marcelo com 2 L's Teodoro. Essas são as nossas, onde vocês vão achar a gente e comunicar com a gente, viu, Samir? Muito bem. Marcelo, um abraço para você, muito obrigado, uma ótima noite e leve o nosso abraço aí ao seu pai, o Teodoro, ao Sampaio, e muito obrigado de coração por essa participação aqui com a gente no podcast Abdala News, tá bem? Obrigado pelo espaço, que Deus abençoe vocês aí, Samir. Espero em breve a gente poder estar aí passando na região ou até mesmo em Porã, fazer um show com vocês aí, abraçar esse público maravilhoso de Porã e toda a grande região. Um abraço para o Thiago Carvalho, nosso grande amigo, sempre estamos falando por WhatsApp. Mandar um abraço para o Alan Eladim, que daqui a pouquinho vai vir aí para conversar com vocês, esses grandes artistas, grandes cantores, que eu sou fã de carteirinha, sim. Meus amigos, meus irmãos, já estiveram no nosso programa várias vezes. E desejar todo o sucesso do mundo para o Alan, para o Aladim. E para vocês aí da Abdala FM, muito obrigado pelo carinho, pelo espaço, que Deus abençoe. E estamos sempre à disposição, viu, meu irmão? Muito obrigado. E o Alan já está aqui com a gente, viu? O Alan já está aqui com a gente. Alan, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, meus amigos. Perfeitamente, não só nós aqui, como também todo o estado do Paraná, toda a região noroeste do Paraná, pelas nossas redes sociais, está ao vivo aí para todo o nosso Brasil e o mundo, tá bom, Alan? Maravilha. Estamos lá, inclusive, só para que você saiba, nós estamos pelo YouTube, pelo site do Abdala News, pelo Instagram também do Abdala News, pelo site da Abdala, o www.abdalafm.com.br, inclusive com imagens, né? O Facebook da Rádio Abdala e no Spotify do Abdala News. E o Marcelo Teodoro acabou de mandar um abração para você também, tá aqui com a gente ainda. Ô, Samir, muito obrigado pelo carinho. Marcelão, você sabe o respeito e o carinho que eu tenho por você, pela sua família, pelo Teodoro, uma família exemplar, de trabalhadores, de pessoas batalhadoras, que venceram, graças a Deus, na vida, por mérito mesmo, viu? E por talento, né? Grande talento. Marcelão, um beijo pra você, viu? Beijo, queridão. Obrigado aí pelo carinho. Eu vou ficar ouvindo vocês aqui, torcendo pelo seu sucesso, como sempre. Você é um queridão, um amigo que a gente tem, que
que a música e que Deus nos deu. Um abraço para você, sucesso. Um abraço, Samir. Deus Valeu, abençoe, Marcelão. querido. Um abraço, Marcelo. Um abraço. Obrigado. Alain, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Abdala News, ao nosso podcast, viu? É muito gostoso ter você aqui com a gente também. Você que é uma pessoa que, desde a minha juventude, né? Vamos dizer assim, na década de 80, quando explodiram aqui os sucessos Dois Passarinhos e tantos outros sucessos ali naquela década de ouro. Olha, realmente sou seu fã também, viu, Alain? É um prazer ter você aqui com a gente. Ô Samir, muito obrigado pelas palavras carinhosas, mas você não deve esquecer de um detalhe: se o artista faz sucesso, é porque existe os amigos de rádio, existe a rádio, tudo o que acontece, tudo que está acontecendo no mundo da música, sempre foi mérito das emissoras de rádio. E você, como amigo da gente, você também tem parte nisso. Muito bem, Alain, vamos falar um pouquinho do início da dupla Alain e Aladim. Sabemos aí que o início foi na década de 80, a gente sabe disso. Tivemos aí a morte do Aladim, né? Isso me parece que foi em 92, se não me falha a memória. Como é que foi o início de carreira, o início da dupla de vocês, o Alain? Conta pra gente um pouquinho dessa história. O Alain e Aladim tem o início e o reinício, né? Sim. O início foi com a primeira formação, e nós éramos cunhados e estávamos na época trabalhando assim 25, 28 shows por mês. Estava no auge mesmo a dupla, né? Com o sucesso Liguei pra Dizer que Te Amo, Dois Passarinhos, né? Os sucessos, A 2 Graus, Não Vá, Pra Poder Voltar Aqui, Dona. E o último que nós gravamos, que foi em 91, nós gravamos o último disco que estava saindo CD na época. A gente estava todo feliz, que já tinha saído em CD, né? A Copacabana lançou em CD, que foi o Remédio ou Veneno. Sim. E durante o trabalho de divulgação desse trabalho do disco, aí infelizmente o Aladim nos deixou, nem falou tchau. Simplesmente foi embora e deixou a gente aí com saudade. E o meio artístico até hoje, a gente é muito lembrado pela voz maravilhosa do Aladim, que foi um dos maiores cantores que o Brasil já teve, porque a voz do Aladim é diferenciada, né? Sim. É um timbre único, você ouve e você sabe que ele está cantando, né? É verdade, a gente consegue diferenciar bem, né, Alain? Ficou uma coisa assim meio no ar com relação à morte do Aladim na época. O que realmente aconteceu? Foi um mal súbito? Foi uma cirurgia que ele fez? O que foi que aconteceu na época, Alain? Então, o Aladim, nós estávamos, na época, como eu disse, fazendo muitos shows, né? Sim. E ele tinha iniciado um tratamento dentário. Ah, sim. E ele começou... Desculpa que eu estou com um pouco gripado. Estou tossindo um pouquinho, peço perdão aí. Sem problema, meu irmão. Tomando uma aguinha aqui, inclusive. Tranquilo. Aí ele começou a fazer um tratamento e assim, ele tinha muito medo de dentista, porque quando ele era menino, ele teve um problema grave, quase morreu na época. Aí ele jurou que nunca mais ia mexer com um dentista. Mas aí o tempo vai passando, precisa de cuidados, né? E ele começou a fazer esse tratamento. E um desses dentes, acho que estava dando infiltração, eu não entendo, né? Estou falando aí por alto, mas acho que estava dando infiltração e acabou contaminando aí, entrando na corrente sanguínea. Sim. E uma infecção generalizada, e infelizmente o levou. Acabou levando o nosso querido Aladim, que era o José Nascimento, né? Era o nome dele. Era seu cunhado, então, Alain? Era meu cunhado, isso, a gente era cunhados. Certo. Me diga uma coisa, Alain. Qual foi o sucesso que fez com que vocês bombassem mesmo, que a coisa explodisse e que o Brasil inteiro, e todo show que vocês vão, as pessoas pedem e vocês têm que cantar a música? Eu sei que não deve ser uma só. Então, nós temos 3 músicas, que é assim na escala. Primeiro lugar, Liguei pra Dizer que Te Amo, Dois Passarinhos e A 2 Graus. Inclusive, entra, né, cantando essas 3 músicas, e lá no finalzinho do show, a gente acaba repetindo, porque sempre tem aquele, cheguei atrasado, queria ouvir a música Liguei pra Dizer que Te Amo, a gente acaba repetindo. Sim.
Faz uma palhinha aí. Você que você tá meio com tosse aí, você consegue fazer uma palhinha? Eu tô com tosse e não faço primeira, mas eu vou fazer. Tá complicado. É tarde, é quase madrugada, eu não dormi. Com você no pensamento a insistir, que eu não durma sem falar contigo. Só liguei pra te dizer que eu te amo. E os momentos que felizes nós passamos, se morrer, irá morrer junto comigo. Que maravilha, chega a arrepiar aqui, viu? Essa música toquei muito no rádio, viu? Toquei muito, na década de 80. Dizer, Samir, desculpa te interromper. Não, fica tranquilo. Eu costumo dizer que nós temos essas 3 músicas, elas transcenderam já, né? Elas não são mais músicas, elas são declaração de amor, declarações de amor. Indubitável. Coisa linda, né? Muito bonito. Falar pra pessoa, né? E eu dormi, fazia estiver em seus lençóis. É uma declaração de amor. É, né? uma declaração de amor, sem sombra de dúvidas, viu? É composição de quem essa música lá? É do Aladim, né? Do Aladim. Faleceu, do Montalve, e do J. Longo e do Santana. Sim, porque são 4 compositores, né, que fazem parte da nossa história. Certo. O Montalve, o J. Longo, que são 2 irmãos, o Santana e o Santaninha, que são 2 irmãos, mas os 4 não são irmãos. Sim. São 2 duplas de irmãos. Certo. Né? Então eles foram e são muito importantes para nós, porque os maiores sucessos nossos foram escritos por ele. Certo. Por eles. Liguei para Te Amo, A 2 Graus, que é minha, né, junto com eles. Sim. Para poder voltar aqui, Não Vá, Inimigo do Peito, são canções que realmente marcaram, né? Marcaram época, e são composições deles, e não são só compositores de Alain Aladim, não. Tem música com o Jorge Mateus, tem música com vários cantores. Sim. A música de maior sucesso do Juliano César, né? Seu pai sempre dizia que eu era um cowboy vagabundo. É deles também. Deles também. Horizonte Azul, né? Horizonte Azul. Outro hino também, né? Outro hino, né? É verdade. Agora conta um pouquinho pra gente aqui do reinício, né? De Alain e Aladim, né, que a gente sabe que com a partida do Aladim na época, o José Nascimento, claro que deve ter tido assim um tempo aí para que você pudesse assimilar o que aconteceu e continuar a carreira. Conta pra gente como é que foi isso. Porque infelizmente numa situação como essa você não tem outra alternativa a não ser desistir ou recomeçar. Sim. E desistir para mim nunca foi uma opção, mesmo sendo segunda voz, sabendo que eu precisava de alguém para fazer primeiro e tal, e talvez não pudesse não dar certo, como de fato algumas formações não deram certo. Sim. Mas eu não reclamo por isso, pelo contrário, serviram de experiência, né, na minha vida, e eu vim tocando o barco, vim tentando, fazendo algumas formações, até chegar um momento que, agora atual, né, depois de 30 anos que o Aladim faleceu. Sim. 31 já, né? Vai fazer 32. Eu, graças a Deus, tive o privilégio de receber esse presente, que é esse parceiro que está comigo agora, que é o Rudinei Reis. Sim. Um gaúcho, gente boa, meu companheiro de verdade, meu amigo. Um menino novo, tem metade da minha idade, mas é um grande cantor, me respeita muito. E graças a Deus a gente está conseguindo chamar a atenção novamente aí, daqueles contratantes mais importantes, não que os outros não sejam. Sim. Mas eu digo em relação a contratantes que têm acesso a maiores estruturas, né, a prefeituras, a sindicatos rurais. Sim, sim. Então isso eu tinha perdido. E graças a Deus agora a gente está reconquistando com essa nova formação, viu, Samir? Opa, que legal. Inclusive eu tive o prazer de conhecer aí o novo Aladim, o Rudinei. O Cavalão. O Cavalão. Esse, vocês estiveram aqui, inclusive, no show da Abdala FM. Com a gente. Sim, com o Altair Alexandre, uma galera aí, né? Com uma galera aí. Ele esteve aqui junto também, né? Você, Alain e Aladim, cantaram pra gente aqui. Muito obrigado aí pela disposição de vocês, sempre aceitando os nossos convites aí. Que maravilha. Sempre será.
Me fala uma coisa, Alan, e o sucesso de agora? O que é que está surgindo de novo, surgiu de novo e que está alavancando novamente Alan e Aladim aí? Eu sei que alavancando novamente não, né? Que vocês nunca deixaram de fazer sucesso. Nunca, né? Então, isso que é interessante, né? Mesmo com 30 anos da morte do Aladim, desculpa aí, eu venho mantendo, né, a marca sempre em evidência, nunca deixei cair no esquecimento. Então, eu atribuo a isso, a gente está conseguindo hoje voltar para o mercado, porque as pessoas não esquecem, né? É muito comum aquilo que você acabou de falar agora há pouco, eu acompanho o Aladim desde quando eu era menino e tal. É muito comum em camarins, pessoas que vão tirar foto, pegar autógrafo, ainda tem pessoas que pedem autógrafos, né? Dizendo, olha, eu cresci ouvindo vocês, e meus filhos ouvem Alan e Aladim hoje, porque, enfim, isso é muito bacana. Isso só deixa comprovado que o meu trabalho, né, não foi em vão. Eu carreguei a marca até aqui e graças a Deus valeu a pena. Então, assim, a gente está regravando os grandes sucessos da dupla e a gente sempre grava alguma coisa nova, tal, mas a gente sabe que o repertório mesmo, que é o forte do Alan e Aladim, é o do passado. É o do passado, a gente sabe disso, né? Inclusive, faz uma palhinha aí do A2 Graus pra nós aí. Eu sei que a garganta não tá legal, mas... Essa música, inclusive, eu não tenho o direito de esquecer, porque foi eu que fiz, né? Sim. É verdade. Quase um ano de espera, debruçado na janela, esperando você vir. Você prometeu voltar quando o inverno chegar, pra ficar junto de mim. Refrão. Hoje há 2 graus, a neve está cobrindo a janela. Não canso de ficar à sua espera. O fogo na lareira lembra o seu calor. A noite vem e o vento de seu nome a murmurar. Um disco na vitrola faz lembrar um pouco do que foi o nosso amor. Temos que aplaudir, maravilha. Olha, me arrepia aqui porque eu tinha meus 19, 20 anos aí, eu era molecão e olha, marcou muito as músicas todas de Alan e Aladim, na década de 80 marcaram demais a minha vida, maravilha, e são músicas eternas, como nós acabamos de dizer aqui, e vai continuar aí esse sucesso por muitos e muitos e muitos anos ainda, né? Porque a gente sabe que o que é eterno não acaba, né? Obrigado. Então, porque assim, eu atribuo tudo isso à época. Porque hoje uma dupla que se vier com um repertório muito romântico como esse, talvez não aconteça muita coisa. Sim. Então na época não existia, né? Músicas dançantes, muito dançantes do sertanejo. Era tudo ou nada, ou era logo os batidão, os forrozão, ou era o romantismo, né? E quem dominava essa praia das vaneiras, das músicas mais dançantes e tal, eram duplas como Teodoro e Sampaio, que também traziam o romantismo. Mas a característica principal do Alan e Aladim era o romantismo. Sim, sim. A gente se autodenomina, né, a dupla mais romântica do Brasil. A gente até brinca nos shows, isso, Samir. A gente fala assim, olha, Alan e Aladim, nós somos conhecidos por sermos a dupla mais romântica do Brasil. Mas depois do meio do show nós faz um bailão, meu filho. Um bailão danado, né? Isso é maravilha. É interessante, viu, Alan? Eu conversei com o Gilberto, da dupla Gilberto e Gilmar, isso acho que 2 semanas atrás, no podcast nosso aqui, ele participou também carinhosamente com a gente, e ele lembrou muito bem que a música sertaneja, ela, depois da década de 80, que as emissoras de rádio FM começaram a tocar, né? Porque antigamente não tocava a música sertaneja de maneira nenhuma no rádio, né? Isso olha, foi na década de 80 que começou mesmo, de verdade, né? Quem realmente levou a música sertaneja para o rádio, para a televisão, primeira novela da Globo que entrou a música sertaneja foi Chitãozinho e Chororó. Sim, sim. Né?
Mas aí não tinha como, né? Não tinha como, porque as músicas eram de altíssima qualidade, as gravações, as produções, os arranjos, maestros de primeiríssima qualidade, altíssimo nível, né? Otávio Basso, Martinez, Oscar Safwan, essa galera aí. Então, tudo isso contribuiu para que a música sertaneja chegasse onde chegou. É verdade, né? Mas aí as rádios FMs na década de 80 tiveram que se curvar, né? Inclusive nós tivemos o privilégio de, em Caldas Novas, inaugurarmos uma emissora, não vou me lembrar no momento mais o nome, mas deve existir ainda. Nós fomos fazer uma visita para a rádio e tal, e fizeram uma surpresa. Olha, hoje nós estamos em festa, porque nós vamos estrear a programação sertaneja, que nunca tocou sertanejo aqui. Estrear a programação sertaneja às 7 horas da manhã, com Alain e Aladim. Isso foi muito marcante. Eu me lembro, viu, Alain, que em 1988, eu trabalhava numa emissora de rádio em Alto Piquiri, aqui no Paraná, aqui na nossa região mesmo. O nome da emissora era Rádio Educadora Vale do Piquiri. E foi a primeira emissora no estado do Paraná, eu tenho certeza que foi a primeira. Eu não sei, quiçá do Brasil não tenha sido. Nós tocávamos 24 horas música sertaneja, né? E era uma coisa diferente na época, né? E Alain e Aladim tocava ali demais, né? Alain e Aladim, Milionário José Rico, a patota toda aí, maravilha, tocava demais mesmo. E nós fomos considerados aí, uma época, pelo menos aqui no Paraná, que era a rádio mais sertaneja do Brasil. E isso foi uma coisa diferente que aconteceu, porque na realidade naquela época as FMs não tocavam sertanejo de maneira alguma. Nós fomos pioneiros aqui na região, nessa década de 80, final da década de 80, 88, aí o sertanejo pegou forte mesmo. Aí quando o pessoal viu que nós estávamos em primeiro lugar nas pesquisas, né, porque a música sertaneja é uma música bonita, cantada de coração, começaram a nos copiar ali e começou aí o pessoal aqui na região também mesclar a programação com música sertaneja. É uma história assim que eu me lembro muito, né, porque eu era um rapazão novo, estava aí começando, na realidade eu comecei no rádio em 78, Alain, e já fazia 10 anos que eu estava no rádio, comecei bem criancinha mesmo no rádio, e isso marcou muito para mim o início da música sertaneja tocando no rádio. Uma maravilha isso. E hoje a coisa está mais tranquila, né? Acho que deu uma travada. Aquele que quer picar pelo bichinho da música, nunca mais consegue deixar, né? É verdade. E a gente agradece a você e a todas as emissoras de rádio por tudo que fizeram e fazem de bom para a música sertaneja. Alain, olha, eu quero agradecer imensamente essa sua participação com a gente aqui no nosso podcast da Abdala News. Muito obrigado por ter atendido aí o nosso pedido. E, por favor, quero que você divulgue aí as redes sociais de Alain e Aladim. Se você quiser passar o telefone de shows, fique à vontade. Queremos que você fale com o nosso público, que é bastante grande hoje aqui. Então, as nossas redes sociais são Alain e Aladim para sempre, né? Em todas as redes sociais é Alain e Aladim para sempre. Alain e Aladim para sempre no YouTube. Você pode se inscrever, você pode acompanhar tudo que está acontecendo na vida do Alain e Aladim. O telefone nosso é 11 9 9506 8512. Você vai falar com a Polícia Federal aqui, que é a Gisele. Ela ali, ó. Opa, tudo bem, Gisele? Parabéns, viu, Gisele? Parabéns aí por aguentar o Alain, né? Por tanto tempo aí. Brincadeirinha, viu? Surpresa aqui, eu não esperava. Nem fez a unha ainda, você vai fazer amanhã. Mas tá ótimo. Mas fica à vontade, Alain. Então, muito obrigado, viu, Samir? A toda a sua equipe. Você tem uma equipe muito competente, muito fiel a você. A gente acompanha, a gente sabe quando a gente tem amigos, funcionários, parceiros, sócios, fiéis, isso é um privilégio de poucos, é uma bênção. A toda a sua família, um grande abraço, um beijo pro Marcelão, Marcelo Teodoro, para você, pro Teodorão, para toda a sua família. Fiquem com Deus, muita saúde, muita luz, muita paz para todo mundo. Muito bem, muito obrigado, Alain, e leve aí ao nosso Aladim o nosso abraço também. Ele não pôde estar presente hoje, né?
Mas de ele qualquer forma... ele está vindo para São Paulo, que amanhã a gente viaja, a gente tem show em Minas Gerais. Ah, tem show em Minas então amanhã, que maravilha. Para São Paulo. Maravilha, olha, que Deus abençoe a carreira de vocês, Deus abençoe as famílias de vocês, tá? Que vocês sejam muito felizes e continuem esse sucesso estrondoso e espetacular que vocês sempre fazem, Alain e Aladim. E podem contar com a gente aqui, viu? Estaremos sempre à inteira disposição de vocês aí, tá bem? A gente sabe disso. Muito obrigado, Alain. Um abraço a você, um beijo no coração. Fique com Deus. Muito bem, amigos, tivemos então aí a participação no primeiro bloco do nosso querido Marcelo Teodoro e agora no segundo bloco o nosso querido Alain, da dupla Alain e Aladim, aqui no nosso podcast do Abdala News. E lembrando aí que nós estamos em todas as redes sociais, né? No YouTube, pelo Instagram do Abdala News, também o YouTube do Abdala News, né? No www.abdalafm.com.br, pessoal do Facebook da Rádio Abdala, também o pessoal do Spotify, o Abdala News. Um abraço para todos vocês, muito obrigado pelo carinho de todos vocês que ficaram com a gente até agora aqui no nosso podcast Abdala News. Um abraço de coração, nós vamos estar de volta na próxima sexta-feira, viu, pessoal? Na próxima sexta estaremos de volta aqui com vocês. 1, 2